de 3.000 anos, por volta do ano 1047 a.C., nasceu naquela região o reino de Israel e Judá, um reino fundado pelo rei Saul e com uma população maioritariamente judaica. E ao lado do reino de Israel, no seu canto sudoeste, havia um pequeno reino conhecido na época como Filisteia. De acordo com os historiadores, os filisteus descendiam de gregos antigos que se misturaram com os cananeus, o povo nativo local, estabelecendo-se principalmente na região da cidade antiga de Gaza e nos vales dos rios Nahal Gerar, Abessor e Beersheba. Mesmo no seu apogeu, a Filisteia nunca teve grande destaque na região, ora orbitando à volta do Império Egípcio, ora à volta do Reino de Israel, desaparecendo totalmente das referências históricas por volta do ano 600 a.C., após serem conquistados pelos babilônios. Toda aquela região foi conquistada pelos gregos por volta do ano 332 a.C., com Alexandre o Grande refundando muitas cidades ancestrais. Com os romanos, no ano 6 d.C., fundando em toda aquela área a província da Judéia, que recebeu esse nome pelo fato da região ser habitada, na sua maioria, por judeus. Mas o controle romano sobre a região nunca foi fácil, com as legiões romanas enfrentando inúmeras revoltas, culminando entre os anos 66 e 73 na chamada Primeira Guerra Judaico-Romana, uma guerra que resultou na destruição do Templo de Jerusalém no ano 70. No ano 132, com Roma alcançando seu apogeu militar, os judeus iniciaram uma nova e ainda mais sangrenta revolta, conhecida como Bar Kokhba. A revolta foi tão grande que Roma foi obrigada a enviar um total de 7 legiões, apoiadas por 50 unidades auxiliares, totalizando cerca de 120.000 soldados romanos que enfrentaram perto de 400.000 judeus, na sua maioria civis com pouco treinamento militar. 2 legiões romanas completas foram destruídas, mas Roma acabou por vencer no ano 136, com o imperador Adriano buscando vingança contra os judeus, apagando o nome Judéia, rebatizando a província de Síria-Palestina, uma lembrança ancestral do reino da Filisteia, que, como referi, tinha desaparecido 730 anos antes. E foi assim que o nome Palestina surgiu pela primeira vez nos livros de história, não como uma referência a um povo, mas apenas para saciar a sede de vingança de um imperador romano contra os judeus. A destruição causada por Roma acelerou um processo conhecido como diáspora, com muitos judeus abandonando a região e se espalhando pelo mundo. Mas, ao contrário do que muitos parecem acreditar, a presença judaica naquela região não desapareceu, com o povo judeu presente na área desde o início do primeiro milênio antes de Cristo, mantendo uma presença sempre constante como o povo nativo mais antigo e ancestral da região. Quando o Império Romano do Ocidente desapareceu no final do século V, a região que hoje corresponde a Israel já estava inserida no Império Bizantino. E quando o Império Bizantino caiu em 1453, conquistado pelos árabes otomanos, aquela região passou a ser uma província otomana, uma entidade administrativa conhecida na época como Eyalet, recebendo o nome de Eyalet de Damasco, subdividido em diversos sanjaks, como o Sanjak de Jerusalém e o Sanjak de Gaza, que correspondem hoje a partes de Israel e da faixa de Gaza. Na época do nascimento do Império Otomano, o nome Síria-Palestina, que como referi há pouco foi inventado pelos romanos no ano 136, já não era muito empregado, com o nome Palestina voltando a ganhar espaço entre os séculos XVIII e XIX, mas principalmente no início do século XX, durante a Primeira Guerra Mundial. Como o Império Otomano tinha entrado naquela guerra ao lado dos alemães e austríacos, os britânicos incentivaram revoltas árabes na região, com Londres prometendo aos árabes a criação de um gigantesco califado islâmico que começaria no atual Líbano e Síria, passaria pelo Iraque e terminaria na ponta sul da Península Arábica.
Em troca dessa promessa, os árabes lançaram uma grande revolta em 1916, que obrigou os otomanos a dividirem as suas forças, acelerando a sua derrota na guerra. Mas, quando a guerra terminou, os britânicos voltaram atrás na sua promessa, aceitando a decisão da Liga das Nações, que envolvia a criação de vários países naquela área, resultando no estabelecimento de 2 mandatos temporários, um francês e outro britânico, abrangendo os atuais Iraque, Jordânia, Israel, Cisjordânia e Faixa de Gaza. Aquela decisão da Liga das Nações, a antecessora da ONU, irritou profundamente os árabes, que iniciaram grandes revoltas na área. Com os judeus, que é importante lembrar, continuaram sempre presentes na área, também se revoltando, vendo nisso a oportunidade para a criação de um Estado judeu. As revoltas árabes e judaicas começaram a atrair judeus espalhados pelo mundo, que começaram a convergir para a região, um movimento que irritou ainda mais os árabes, que passaram a ver nos judeus uma ameaça para a criação do tão sonhado Califado Islâmico. Foi nessa época em que o nome Palestina, associado a um Estado árabe em um contexto de 2 estados compartilhando a região, voltou a ser usado, com Israel sendo o nome escolhido para o Estado judeu, uma referência ao Reino de Israel que surgiu naquela região no ano 1040 a.C. Em 1947, apenas 2 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, a recém-fundada ONU avançou com um plano para a partição da região, com 50% da área para os árabes e 50% para os judeus. Os judeus aceitaram a partição, e no dia 14 de maio de 1948, quando o último soldado britânico saiu da região, o Estado de Israel foi fundado. Um Estado que, é importante ressaltar, foi fundado dentro das fronteiras estabelecidas pela Resolução da ONU de Partilha da Região. Mas os árabes, que ainda sonhavam com um gigantesco califado na região, não aceitaram a partilha e invadiram Israel logo no dia seguinte. Israel saiu vencedor, mas, como consequência dessa guerra, os territórios que tinham sido reservados para a criação de um Estado árabe foram invadidos, com a atual faixa de Gaza sendo invadida e ocupada pelo Egito, e com a Cisjordânia ficando sob ocupação da Jordânia. Mas o conceito de movimento palestino, como conhecemos hoje, só efetivamente nasceu no início dos anos 60 às mãos de um egípcio, com Yasser Arafat fundando a Fatah, a principal facção árabe que mais tarde comporia a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, fundada em 1964. Com relação à bandeira da Palestina, tão visível nas manifestações recentes, foi criada em 1964 pela OLP. Esse resumo histórico deixa bem evidente que tanto os islâmicos, que surgiram na região por volta do ano 660 d.C., como os judeus, que vivem naquela área de forma ininterrupta há mais de 3.000 anos, merecem ter os seus próprios estados naquelas terras. Um sonho que começou a morrer com a guerra iniciada pelos árabes em 1948, contrários ao plano de partição da ONU, e que hoje, no século XXI, continua sendo um sonho muito dificultado, mas dessa vez pelo Hamas. Uma outra facção palestina que defende a existência de um único Estado árabe na região, uma ambição que procuram alcançar exclusivamente através da guerra e de terríveis e covardes ataques terroristas contra civis.